noite, em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, palavra de Deus para nós, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Eu queria fazer uma introdução com você, trazendo uma pequena lembrança para os crentes mais antigos, sobre há 20 anos atrás. Quem aqui é crente há mais de 20 anos? Levante suas mãos. Amém. Quem aqui é da época de 2, 3 cultos por semana, 4 cultos por semana? Levante suas mãos. Amém. Quem é da época do círculo de oração, reunião de oração? Amém. Dos congressos? Quem é da época aí? Quem é da época dos cultos de todo sábado e domingo? Levante as mãos. Aí, que bacana. A grande maioria é disso aí, não é? Aí a gente vai mudando, os tempos vão mudando. E aí os tempos vão mudando, e algumas coisas não deveriam de mudar na nossa cabeça. Nunca foi sinônimo de ativismo, comunhão com Deus, como também não é sinônimo de não congregar, comunhão com Deus. O fato é que eu estava, na verdade a gente está muito cansado, porque a gente vem de uma rotina. Alguns irmãos sabem do que eu estou falando, né? A gente está desmontando as coisas aqui na igreja, é bastante serviço, pouquíssima gente para ajudar, mesmo sendo sábado, pouquíssima gente. Ontem, 5 da manhã, a gente estava em pé, já uma turma estava aqui, sexta-feira já trabalhando, a outra turma, a gente ficou aqui, aí de dia, e quando foi no sábado, uma turma ficou aqui, a outra turma foi para o terreno, e aquele solzão quente, foi uma obra fantástica ontem lá. Eu falei para os irmãos assim, olha, a gente ontem foi sucesso, porque começou cedo e conseguimos fazer toda a frente, ontem está toda fechada a frente da igreja lá do terreno, foi um sucesso, sol quente, danado, e a vida continua. Hoje, escola dominical, de manhã eu estive num culto com o pastor Tony, lá na Presbiteriana, e agora nós estamos aqui, uma série de coisas para fazer, mas isso não pode tirar a glória de servir a Cristo. Não pode. Os meus atos vivendo nesse mundo não pode tirar a essência maior da adoração ao Senhor Jesus Cristo. E é interessante porque o tempo vai passando e algumas coisas parece que sem que a gente perceba, ou até percebendo, a gente vai deixando entrar na nossa vida, e sem que a gente queira admitir, a gente vai deixando Deus meio que em segundo plano, as coisas de Deus meio em segundo plano, mas a gente não esquece de pedir, a gente não esquece, e confundimos adoração com petição, confundimos salvação com adoração. Então as orações são a grande maioria, me dá, eu preciso, salva meu filho, salva minha filha, etc e tal, é um emprego, é isso, é aquilo, e no final das contas, quando a gente vai olhar, e eu pedi para você levantar as mãos, quem se lembrava desse tempo, porque era um tempo em que a gente não tinha carro, a gente vinha para a igreja de ônibus, pegava 2, 3 condução, ainda falava condução, né? A gente pegava ônibus. Eu lembro que eu era adolescente para ir para o ensaio de coral. Está aqui o pastor Luiz. Nós somos baixo e tenor ao mesmo tempo, né, pastor Luiz? Quem diria, né? O senhor continua baixo e eu continuei, eu que virei eu que virei outra coisa, né? Eu que virei outra coisa, não é? E aí a gente fazia tanta coisa para Jesus com sacrifício, né? As coisas para Deus não eram tão pesadas, antigamente para servir o Senhor.
não era tanto peso servir a Deus, apesar das dificuldades e apesar da carência que tínhamos anteriormente. Nós não tínhamos muita coisa que temos hoje. E hoje temos muito mais coisas e temos mais da nossa parte dificuldade. E queremos compreender menos para justificar mais algumas coisas injustificáveis perante a palavra de Deus. No ministério de Jesus, ele disse coisas, todas elas importantes, mas uma delas é importante você e eu meditarmos. Ele disse assim: achará fé na terra o Filho do Homem quando voltar? Quem já parou para meditar nesse texto? Quem já parou para meditar nesse texto? Levante sua mão. Esta fé que ele pergunta não é uma fé de alguém que acredita que ele é o Filho, uma fé que ele é o Messias. É uma fé vivencial, é uma fé de atitudes, é uma fé prática. Porque hoje, eu vou dar um exemplo nosso aqui. Hoje a gente tem um culto por semana nas quartas-feiras e um culto aos domingos e escola bíblica dominical. A gente sabe, 50% da igreja não vem à escola dominical, outros 50% despreza o culto de oração. Santa Ceia, uma turma vem na ceia e já automaticamente já não vem no domingo. Não sei porquê, mas aí é com cada um. O que aconteceu? O que aconteceu? Aonde que? Porque a Bíblia diz que se um anjo descer do céu e trouxer uma palavra, um evangelho diferente desse, seja considerado anátema. Então, mas digamos que surgiu alguma coisa, mas onde que está esse texto dizendo que a gente está dispensado de algumas coisas? E antes que você pense alguma coisa de bronca, não é isso não. Não é isso não. É o perigo que a gente tem de viver mais para o mundo, mais para mim e menos para Deus. Quer ver uma pergunta aqui? Quantos aqui desejam a salvação? Levante suas mãos. Ok. Todos nós aqui desejamos ser salvos. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas isto, olha que coisa interessante, eu estava pensando nesse texto. Todo mundo quer ser salvo. Jesus morreu numa cruz, etc e tal. Todo mundo quer o destino. Todo mundo quer o destino. Mas qual é a motivação? A motivação. Qual é a motivação? Qual é a motivação da sua adoração? Por que hoje algumas pessoas perderam este ato de estar a congregar, de sacrificar-se pelo Senhor, de dar-se ao Senhor? Por que para as coisas minhas coisas, eu tenho mais, dou mais de mim para as minhas coisas e menos para Deus? Por que para o meu descanso eu dou mais valor? Por que para o meu trabalho eu dou mais valor? Por que para as festas eu dou mais valor? Por que para o meu lazer eu dou mais valor? E para aquilo que de fato é importante, que deveria ser a motivação da minha vida, eu dou menos valor? Por que antes, eu não estou sendo nostálgico aqui, longe de mim, não é o ativismo que salva, pelo contrário. Por que hoje, quanto menos as pessoas querem? Por que antes as irmãs vinham com 3, 4 filhos, e homens também? Por que antes falava assim, a gente precisa fazer um mutirão de limpeza? A igreja lotava. Precisamos fazer uma pintura, vinha homens, mulheres, vigília. Aqui tem fruto de irmãs que hoje não são mais assim, mas já foram. Vigília,
filhos, todo mundo aqui, ficávamos aqui na igreja 12 horas. Hoje não são mais. Hoje, para arrastar para uma vigília, é só o sangue do cordeiro. E olha lá. O que aconteceu? A pergunta, a nossa fé como está? Será que nós não estamos, de alguma maneira, invertendo algumas coisas? Porque o que a gente tem percebido na vida religiosa do mundo, e eu falo, obviamente, de uma questão cristã, é que também na Bíblia está escrito, olha, Satanás, se possível, se transforma em anjo de luz para enganar. Então tem entrado uma cultura de que não é bem assim, não precisa tanto, não é bem assim. E nós vivemos uma ideia de que estar salvo basta. E a pergunta é essa que eu fiz a você, e todo mundo levantou a mão, e é óbvio que se perguntar para mim, Kleber, você quer ser salvo? Sim, eu quero ser salvo. Mas por que você quer ser salvo? Porque eu não quero ir para o inferno, óbvio. Porque eu não quero passar a minha eternidade lamentando, sofrendo. Então é isso o motivo? Esse é o motivo? Não, irmãos, não deveria de ser. Assim como não deveria ser o motivo da gente vir à igreja, prestar culto, apenas no sentido de querer coisas. Esse é um motivo equivocado. É que Deus é misericordioso conosco. Eu fico pensando como está o coração de Deus quando nos momentos de culto, muitas das vezes, a gente não tem mais valorização para culto e valorizamos coisas secundárias que pode ser depois. Por exemplo, se tem uma prova na faculdade e de alguma maneira eu falar, não estou muito afim hoje, eu não vou fazer essa prova, ou vai passar um filme legal na TV, eu não quero assistir, eu quero assistir, eu não vou. Vai ter uma penalidade, sim ou não? Vai ter penalidade. Você vai ter que pagar, ou vai ficar de DP, vai fazer substituto, ou vai aumentar a sua... Tudo tem. Mas às vezes, em relação à nossa mente, eu espero que você entenda o que Deus quer falar conosco. 2 Coríntios capítulo 5, verso 1. Sabemos que quando o nosso corpo terreno, esta tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu, feita para nós pelo próprio Deus, e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova, porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Deus nos preparou para isso, e como garantia, nos deu o Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, ou seja, confiança. Apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. E algumas versões dizem assim, e andamos por fé e não vivemos por vista. Amém? Paulo está falando, óbvio, de tendas. Ele está fazendo uma comparação de vida terrena com vida celestial, usando uma analogia, e ele é um especialista nisso, porque o pai de Paulo fabricava tendas, e ele está falando em algumas versões, tabernáculo é tenda, ele estava dizendo, olha, nós
habitamos aqui em tenda, tabernáculos, e ele faz essa comparação de algo perecível, de algo temporário, dando a ideia de algo que, de fato, tem um tempo de existência. E ele está falando de corpo físico, está falando dessa carne, minha, sua carne. E ele fala, mas tem um corpo celestial. E ele usa expressões dizendo, é uma vestimenta especial, cuja qual, e essa vestimenta que ele está falando, é da vida pós essa vida com Deus. E por isso ele fala de vestimenta, por isso ele fala na linguagem de um edifício, e diz, não edifício que o homem construiu, mas ele fala, o próprio Senhor construiu. Paulo está se referindo nesse texto, quando ele fala, usa essa linguagem, ele está se expressando para os irmãos em Corinto, deixando bem claro que essa vida nossa aqui na terra, a gente vai passar por um monte de situações e problemas, etc. e tal, mas ele está dizendo, olha, isso aqui é até o momento em que a gente não tem Cristo na nossa vida, a gente vai sempre viver com os olhos no agora, com os olhos no momento, com os olhos nas coisas terrenas. Mas a partir do momento em que Cristo passa a ser da nossa vida o Senhor, a gente não tem mais preocupação com as coisas de agora, com a vida de agora. Paulo não está instruindo a não trabalhar, a não estudar, a não ser organizado, a não ser disciplinado. Ele não está instruindo isso. O que Paulo está dizendo quando ele fala aqui, dizendo sobre essa questão de um templo, de um edifício, quando ele fala de algo que Deus preparou, ele está se referindo pós essa vida. E ele usa a expressão no texto falando que Deus preparou, nos deu como garantia, Ele nos deu para esta vida, como certeza de estarmos lá, nesse interim, nesse espaço de tempo, como um penhor, ou seja, como garantia, símbolo de garantia, de que aos dele vão estar com ele lá o Espírito Santo. Então, quem tem o Espírito Santo, quem tem em seu corpo o Espírito Santo, quem tem em sua vida o Espírito Santo, tem o penhor, tem já sobre ele algo extraordinário, porque ele já tem a marca, ele traz sobre si algo que o Senhor Jesus Cristo deixou como garantia, que pós esta vida, o Pai e Ele nos receberão na eternidade, aonde nós teremos um corpo, e ele fala incorruptível. Incorruptível em que sentido? Querido, nós não vamos ter limitações físicas, nós não vamos ter dor física. Os problemas que eu trago de meus olhos, não vamos passar por isso. Você que tem um problema, talvez físico qualquer, isso não vai existir. Isso, o texto fala que a nossa natureza terrena agora, ela geme, mas não é um gemido que ele está se expressando de dor que quer estar longe desse mundo rápido para não sofrer mais. E por isso, que estar com Cristo não é uma questão apenas de destino. Nós não servimos a Cristo, recebemos a Cristo com a ideia apenas de salvação. Nós não aceitamos a Cristo apenas pelo fato de livrar-nos da perdição eterna. E ele diz aos irmãos de Corinto, fazendo essa comparação terrena, e quando ele fala que na tenda terrena gememos e desejamos, ele está dizendo que nós
ele principalmente falando aqui, esse gemer, esse desejar, é no sentido de estar com Cristo, não é de salvação apenas. E por isso há um engano, que a gente não para pensar, de só ser salvo. E pouca gente fala, eu desejo estar com Jesus. Mais do que ser salvo, perceba que todos falam em salvação, mas no sentido amoroso. Se a gente perguntasse agora, lógico que a gente vai mudar agora a nossa versão, mas mais do que salvação, mas o que nos motiva servir a Cristo agora, servir ao Senhor agora? É só a salvação? É por isso que ele fala que a nossa tenda terrena, o nosso corpo terreno geme, não no gemido de Senhor, me tira desse mundo porque eu não aguento mais, eu não aguento mais sofrer. Não, esta declaração que Paulo está escrevendo aqui é no sentido de ansiar, desejar, de estar com o Senhor, é no sentido de querer estar com Cristo. E aí, meu irmão, as coisas começam a fazer um outro sentido para nós. Porque quando a gente olha especificamente para o verso 6, diz assim: temos, portanto, bom ânimo. Apesar de nós sofrermos nesse mundo, apesar de nós passarmos por lutas, tribulações, aflições, não faz sentido viver reclamando, não faz sentido apenas cumprir um rito, não faz sentido e não é bom que a gente viva apenas com o objetivo de um destino. Qual é? Eu quero ser salvo. Mas a questão é, aonde está o desejo de estar com Cristo? Porque você viu, eu perguntei agora há pouco, quantos desejam a salvação? Todos nós levantamos. Mas você já parou para pensar que a maioria das pessoas fala sobre salvação, mas poucos dizem e se expressam aqui. Eu estou dizendo aqui, nessa terra. Como é que está a expressão de amor a Cristo aqui na terra? Nossos atos aqui na terra. Como está a nossa declaração de amor aqui na terra para o Senhor? Como anda nossas declarações de paixão, de amor para estar com o Senhor? Porque Ele já provou o seu amor, Deus Pai provou o seu amor, o Filho provou o seu amor. Mas uma coisa muito perigosa para nós, irmãos, é entrar, sentar-se nessa cadeira, é eu estar ali, subir aos domingos de vez em quando, ou uma rotina, pregar, de fazer algumas coisas que cabem ao ministério pastoral, mas perder o sentido, perder o alvo de estar com Cristo, e apenas o objetivo de salvação. Por isso Paulo diz aqui: temos, portanto, sempre bom ânimo, apesar de todas as lutas, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas. Ele diz: apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor. E sabe, queridos, o que é interessante? Ele diz: porque andamos por fé e não vivemos pelo que vemos. Eu repito, ele diz: olha, temos, portanto, sempre bom ânimo. Em algumas versões vai dizer assim: nós precisamos sempre ter bom ânimo. Bom ânimo quando? Bom ânimo mesmo vivendo uma vida em que aqui na terra a pressão começa, as coisas são difíceis, mesmo quando nós passamos por algumas dificuldades, mesmo quando algumas coisas terrenas, financeiras, etc. Nós precisamos ter sempre o bom ânimo e não perdermos o foco. Porque é fato, irmãos, que o diabo sempre vai tentar nos tirar do alvo, do objetivo, que é o objetivo maior, estar com Cristo. Meu irmão, pense comigo,
Quem não consegue desejar estar com Cristo aqui, como é que vai desejar estar com Cristo? Que dia? Quando que vai desejar estar com Cristo? Se vivendo nesse mundo, a nossa cabeça não é de estar com Cristo, me diga quando é que nós vamos desejar estar com Cristo? Se as nossas atitudes terrenas, como crentes, não evidenciam, não demonstram que nós queremos estar com Cristo. Pastor, como que nós evidenciamos isso? Paulo explica, ele diz, nós precisamos ter um bom ânimo. Como assim? Tem dia que a gente não vai estar com tudo a favor. Tem dia em que os ventos vão estar contrários. Tem dias em que as pressões virão fortíssimas. Tem dias em que nós vamos viver injustiças. Tem dias em que nós vamos ser caluniados. Tem dias em que nós seremos injustiçados, seremos traídos, vamos passar por decepções. Mas Paulo diz assim: tenha bom ânimo, porque o que Deus preparou para você não é um tabernáculo terreno. O Senhor está te esperando na eternidade. Ele está te esperando para morar com Ele. Por isso, meu irmão, as lutas fazem parte, os processos fazem parte. Ah, pastor, eu não estou aguentando. Ué, não é só você. O Filho de Deus passou por isso. O Filho de Deus, ao orar no Getsemane, ele orou tanto, sentiu agonia, que transpirou sangue, mas ele ansiou, ele desejou, ele até disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas ele diz: contudo seja feita a tua vontade. Querido, Jesus deu essa declaração, perceba, ele disse: eu não estou aqui por causa de um destino, eu estou aqui motivado pelo teu amor. João 3,16 ele declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único e verdadeiro Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação é importante, mas ela não pode ser uma questão apenas de destino. Porque quando ela se torna questão de destino, sabe como é que nós nos comportamos? Cruzamos os braços e não amamos mais servir, não amamos mais pregar, não amamos mais padecer, não amamos mais trabalhar, não amamos mais consagrar-nos, não amamos mais fazer a obra. Por quê? Porque eu já estou salvo. Eu já estou salvo. E eu estou salvo, então está tudo certo. Mas aí Paulo está dizendo: escute, você precisa ter bom ânimo. Porque é natural que sempre, nessa terra, ele diz, não estamos em nosso lar. Nosso lar não é aqui, irmão. Irmão, abre bem teus ouvidos carnais e os espirituais. Nosso lar não é aqui. Da noite para o dia, fração de segundos, tudo pode se resumir e acabar agora. Acaba agora. Agora. Esses dias, Fernando e eu falamos: mas não é possível. Fulano estava com a gente agora e faleceu. Pois é, a vida é assim. Paulo está dizendo aqui: temos, portanto, sempre bom ânimo, ou seja, confiança. Apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, enquanto a gente estiver aqui e com o corpo, ele diz o seguinte: enquanto você estiver vivendo a visão da terra, com a mente da terra, nós não estamos em nosso lar com o Senhor. Porque ele disse: olha, quando nós andamos por vista, nós não vivemos por fé. E eu fiquei nesse texto, o Senhor ficou falando comigo, irmãos.
É interessante porque corpo, nessa declaração do grego, nesse texto, no sentido da palavra corpo, significa literalmente condição corpórea, massa de um corpo. Mas Paulo estava se referindo provavelmente aqui no sentido que o texto dá aqui figurado, quando ele fala nisso que nós falamos e que ele escreve muito bonito, dizendo: temos, portanto, sempre bom ânimo, apesar de sabermos que enquanto vivemos no corpo, ou seja, ele está dizendo, enquanto nós vivemos neste corpo, e o sentido no grego, nessa declaração, significa escravo, mas não é um escravo com a ideia que a gente tem de alguém que trabalha a escravatura na época do Brasil feudal aqui, ou da escravatura. Não, essa declaração se resume o seguinte, ela tem bem claro o seguinte: olha, quando vivemos escravos de nós mesmos, quando vivemos para nós mesmos, quando nós vivemos nos permitindo viver apenas para nós, e no sentido figurado quer dizer também, quando nós vivemos apenas pelos nossos interesses e pelo sentido dos apetites que nos move, aí começa a fazer sentido. Quando ele diz, o texto diz, temos, portanto, sempre bom ânimo, apesar de sabermos que, enquanto vivemos neste corpo, ou seja, enquanto nós estivermos vivendo para satisfazer os nossos desejos, os nossos interesses, enquanto nós fizermos só o que nós queremos, o que eu acho que é importante, o que eu acho que é relevante, o que eu acho que é de Deus, a maneira que eu acho que tem que ser as Escrituras, a maneira que eu penso que tem que ser, meu querido, ele diz, nós não estamos em nosso lar com o Senhor. Por quê? Porque a minha mente está escravizada por mim mesmo. E essa declaração que ele faz é tão séria, que fala aqui, que o sentido do que Paulo está dizendo no grego é mais ou menos isso. Enquanto nós estivermos com os nossos próprios apetites, a tradução bem prática seria essa: enquanto nós fizermos aquilo que nos move, enquanto vivemos por aquilo que nos move, escute, Paulo não está se referindo na pós-vida ainda. Paulo está se referindo no tabernáculo perecível. Você está comigo ainda? Diga amém. Perceba que no primeiro ele começa a falar de tenda perecível, e ele está usando de características que ele sabe, porque o pai dele e ele construíram tendas, e ele está falando de um grupo de pessoas que também tem tenda. Ele está trazendo a memória dele, dizendo, enquanto nós estivermos com essa mente e acharmos que o viver aqui é o tudo, nós perdemos a oportunidade de ir morar com ele no edifício que ele foi preparar para nós. Isso é sério, irmão. Isso é muito sério. Porque eu posso perder a chance única da minha vida. Nós não temos duas vidas aqui na terra. Nós temos uma. Eu posso estar vivendo, segundo Paulo escreve, escravo mesmo. Quando ele diz, eu repito, temos, portanto, sempre bom ânimo, apesar de sabermos que enquanto vivermos nesse corpo, ele está dizendo, a nossa carne sempre vai querer nos empurrar para a preguiça. A nossa carne sempre vai querer nos empurrar para a infidelidade. A nossa carne sempre vai querer nos empurrar para a indisciplina. A nossa carne sempre vai querer nos empurrar para a falta de compromisso.
A nossa carne sempre vai nos empurrar para um monte de coisas. E enquanto nós vivermos esta escravatura, enquanto nós vivermos com esta mentalidade, daqui a pouco um culto por mês é muito. Daqui a pouco Santa Ceia, uma por ano é muito. Daqui a pouco a gente não quer nem ler Bíblia. Enquanto nós estivermos com essa mente, que ele diz aqui, e apesar de vivermos, sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, ou seja, enquanto você, Kleber, deixa eu falar na primeira pessoa do singular, enquanto Kleber, você estiver vivendo aqui na terra, com a sua cabeça de cristão, mas com a sua cabeça coordenando você, e não as escrituras, você está vivendo por aquilo que te move. Não é a escritura que te conduz, não é o Espírito que te conduz, não é a palavra que te conduz. Por isso que você põe alguns limites para adoração, por isso que você põe alguns limites para cumprir, porque você vive segundo o que você quer. E ele diz, quando ele fala sobre corpo, e esta é a declaração que ele quer falar: nos interesses e apetites que te movem. Que te movem. Então, irmãos, tranquilo, mas não pesava reunião de oração há 20 anos atrás. Não pesava. Eu não estou sendo nostálgico. Não pesava reunião de consagração há 20 anos atrás. Não pesava estudo bíblico, não pesava. Mas o tempo mudou. O tempo mudou, parece que a mente dos homens, dos filhos da luz, parece que mudou. Ou seja, é o que Paulo está dizendo. Olha, apesar do tempo mudou, ele está dizendo: temos, portanto, sempre bom ânimo. Você precisa sempre lembrar a tua mente. O mundo está aí, as coisas vão acontecer. Satanás nunca vai aparecer no sentido de dizer: eu sou o demônio, vim aqui para matar, roubar a tua fé. Ele virá com sofismas, ele virá com ideias, ele virá com estratégias, ele vai colocar pessoas na tua vida, ele vai colocar projetos na tua vida, ele vai colocar situações que até parecem ser boas. Pesa e vê, está te afastando de Deus? Então não é. Está te afastando de Deus? Não pode ser bênção. Vai contra a palavra de Deus? Não pode ser bênção. Porque tudo que te afasta de Deus não é bênção. Paulo diz: tenha bom ânimo, tenha confiança. O que ele está dizendo? Não deixe que os teus sentimentos te escravizem. Senhoras e senhores, deixa eu falar com os senhores, homens. Dia de chuva, dia frio, dia de 0 graus, 2 graus, quando o relógio desperta 4 da manhã, 5 da manhã, apesar de estar frio e chuvoso, você querer ficar na cama até mais tarde, você não pode, porque você precisa trabalhar. A mente diz: mas está frio. Mas ao mesmo tempo você fala: eu preciso, porque se eu faltar, vai dar ponto, vai descontar 2 dias, vai fazer isso, vai fazer aquilo. A gente acaba fazendo. Então você acaba tendo que ir. Mas quando se trata da adoração, a gente começa a perder um pouco o foco. Os cultos começam a perder a frequência. Irmão, dá uma reparada na letra de alguns louvores ultimamente como estão. Dá uma reparada. Você vai vencer, você é lindo, você é só maravilhoso, está tudo legal. Mas pouco se fala de adoração.
de servidão, de amá-lo sobre qualquer circunstância. E mais ainda, quando se fala sobre isso, quando a gente faz uma autoanálise, faz sentido o que Paulo está dizendo? Temos, portanto, sempre bom ânimo. Eu preciso todo dia dizer, apesar de eu não ter condições favoráveis agora, apesar de eu não estar vendo, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Eu preciso lutar e não deixar que a mente, que a preguiça, que a minha carne, que as pressões, que as injustiças, que traições e etc. Um monte de coisa vem a dizer assim, não vale a pena, larga a mão, faz amanhã, depois de amanhã. Como a senhora, que tem lá uma série de coisas para fazer na sua casa, se a senhora não fizer, e se a senhora não tiver uma grana para bancar quem passa, quem lava, quem cozinha, minha irmã, mesmo que a senhora tenha grana para isso, alguém vai ter que cacifar isso de alguma maneira. Ou é a senhora, ou alguém vai ter que arrancar o corinho, ralar para bancar essa situação. Às vezes, nós estamos talvez como para aquele tipo de pessoa que Paulo estava escrevendo. Ele diz, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, ele está dizendo, se a gente viver com a mente, permitindo que nosso corpo, ele está dizendo, enquanto eu estiver fazendo só o que eu quero, enquanto eu fizer só os meus interesses, enquanto eu fizer só aquilo que me move, aquilo que eu gosto, enquanto eu estiver nos meus apetites os realizando, eu vou estar escravo da minha carne. Aí ele diz, então, ele conclui lá no verso, ele diz, então, você, eu, não estamos em nosso lar com o Senhor. E ele continua, enquanto pensamos como pessoas sem Cristo, nós vivemos como quem vive no corpo. Então Paulo está dizendo, se a gente vive sem pensar em Cristo, nós vivemos no corpo. Que corpo? Para mim. Eu posso tomar ceia, virei estar numa outra reunião, mas na verdade eu estou vivendo um destino. Eu estou querendo um destino. Qual é o meu destino? Salvação. É o que eu estou querendo. Mas na verdade, meu irmão, se a gente parar para analisar, qual é a minha motivação para estar neste culto essa noite? Qual é a motivação? Quando você serve na igreja, qual o sentido de você servir na igreja? Cumprir uma escala? Estar lá na portaria? Estar aqui no corredor? Qual o sentido? É uma escala ou uma motivação? E o que Paulo está dizendo é que o céu não pode ser para nós apenas um destino, mas uma motivação. Porque você já parou para pensar, a gente viver essa vida inteirinha aqui, sendo cuidado por Deus, Deus dando para nós a salvação, mas a gente nunca desejou estar com Ele. E nunca desejou porque enquanto nós vivemos nesse mundo, nossa mente nunca estava com o Senhor. E quando ele fala Senhor, Kyrios no grego, significa que enquanto eu vivia no corpo, Cristo não era supremo na minha vida. Irmãos, isso é muito sério. Porque quando eu vivo no corpo, até aqui eu entendo, eu compreendo. Mas isso aqui, você já parou para pensar que tipo de mensagem nós às vezes estamos deixando para o céu enxergar ou ver? Porque ele diz, volta comigo, no verso 6, põe para mim, Lavínia, por favor, verso 6. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos nesse corpo, ou seja, enquanto eu vivo para satisfazer os meus interesses, o meu desejo, as minhas motivações, fazer só o que eu quero, viver as minhas justificativas, fazer aquilo que me dá vontade, só quando eu quero, não estamos em nosso lar com o Senhor. Esse Senhor, olha o que isso significa. Enquanto eu faço só o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso, o que eu entendo, o Senhor
Jesus não é supremo, Ele não é de fato e de direito a autoridade na minha vida, Ele não é o que controla na minha vida. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: não existe, eu sei que somos pecadores, todos nós somos pecadores e falhos, mas não existe nenhum versículo bíblico para que a gente viva pecando. Não existe uma justificativa. Eu sou fiel a Deus 90%, mas 10% eu falho nisso, e eu tenho consciência disso. É pecado, é erro, é mancada, é mancada. Ponto. Enquanto vivemos neste corpo, ou seja, enquanto a minha mente vive para satisfazer só o que eu quero, só o que eu desejo, eu estou vivendo o meu destino. Eu estou criando o meu destino. A minha motivação aqui não está sendo viver com Jesus. Porque se fosse para viver com Jesus, eu demonstraria em vida, agora, que Ele controla a minha vida. Olha para mim um pouquinho, irmão. Presta atenção aqui. Se Jesus controlar nossa vida, a partir de hoje algumas coisas a gente tem que consertar. A igreja está me ouvindo? Se Jesus controlar a nossa vida, se para nós Jesus não for apenas salvação, se eu estar aqui no culto domingo à noite, se eu estiver fazendo alguma coisa, tocando, construindo, for apenas uma questão de destino, se eu estiver em cima desse altar pastoreando, apenas por uma questão de, eu fui vocacionado, fui chamado, derramaram o óleo sobre a minha cabeça, por uma questão de destino, eu corro um grande risco. O Senhor disse para Josué, isso eu ouvi essa semana com a Fernanda, numa conferência que nós tivemos para líderes. 2 dias nós ficamos trancados ouvindo. Mas isso está me arrebentando. Quando o Senhor disse para Josué: esforça-te, tem bom ânimo que eu serei contigo. Aí o Senhor fala assim: tão somente medita nessa lei de dia e de noite. As tuas vitórias sou eu quem darei, enquanto você meditar na minha palavra. Deus estava dizendo para Josué: enquanto você tiver como prioridade viver, respirar a minha palavra, não esquenta a cabeça com as lutas, porque eu é que vou estar guerreando as tuas guerras. Me dá uma Bíblia, por favor, física. O Senhor disse para Josué: você vai assumir o lugar de Moisés? Você vai fazer o seguinte, Josué: você vai fazer esse povo entrar na terra. O povo não tinha entrado na terra, o povo ainda estava, Josué não tinha atravessado o Jordão para colocar o povo em Canaã. Aí o Senhor disse: você esforça, você tenha bom ânimo. Mas ele disse assim: tão somente medita de dia e de noite. O que Deus estava dizendo para Josué? Você não precisa fazer nada no sentido de inventar. Deixa que eu conduza. Eu só quero você para mim. Josué, pega o que está escrito aqui. É lógico que Deus não estava dizendo para Josué: eu quero você 24 horas por dia sentado numa tenda só lendo. Ele estava dizendo: eu quero que aquilo que é a minha palavra faça parte da sua vida. E as guerras, isso serve para você e serve para mim. Quando você andar vivendo a minha palavra, eu estarei lá na frente derrubando os seus inimigos.
Eu estarei na sua retaguarda. Os muros que se levantarem contra a sua vida, eu vou fazer você atravessar os muros, enquanto você estiver vivendo, meditando a minha palavra. Paulo escreve, cheio de Deus, dizendo: enquanto no corpo nós estamos ausentes do Senhor. Põe lá, Vina, deixa para mim. Enquanto no corpo, diga comigo: enquanto no corpo eu estou ausente do Senhor. O que significa então? Enquanto eu estiver apenas fazendo só o que eu acho, só o que eu quero, só o que eu penso, do jeito que eu imagino, eu estou vivendo no corpo. A palavra é linda, pastor, para ser lida, para pregar para criança, para pregar no púlpito, para vir aqui falar aqui em cima, mas para mim viver, pastor, Deus conhece o meu coração. Exato, enquanto no corpo eu estou ausente no Senhor. Como assim? Se eu estou vivendo escravo de mim mesmo, só faço o que quero, na hora que quero, do jeito que quero, não me submeto. Esse negócio de liderança para mim é furado. Esse negócio furado. Enquanto no corpo, ausente no Senhor. Então ele está dizendo: o Senhor não é supremo na sua vida. O Senhor não é supremo. O Senhor não controla a sua vida. Por quê? Porque você está vivendo no corpo. E já que a gente entendeu o que Paulo está dizendo, e aí faz sentido. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Ou seja, igreja de Corinto, vocês precisam todos os dias entender que o inimigo sempre vai levantar questões, pessoas, dentro e fora da igreja, na sua família, fora da sua família, no seu trabalho, fora do seu trabalho. Você vai passar por diversas situações. Nem sempre tudo estará favorável. Tem dias em que a gente vai de fato viver 100% ou 1000% por fé. Levantar da cama por fé, fazer comida por fé, ir trabalhar por fé, tomar banho por fé, ir dormir por fé, acordar por fé. Por quê? Porque eu sei que apesar de tudo, o inimigo está dizendo: se mata, desiste, larga ministério, larga casamento, larga tudo, larga o emprego, deixa de tudo. Isso é eu vivendo no meu controle. Desiste, vai beber, vai cheirar, vai trair, vai fazer bobagem. Olha, responde, para de ser isso, para de ser fiel. Isto sou eu, vivendo no corpo, escravo de mim mesmo. Ei, dá uma mentirinha. Não precisa falar tudo. Ele vai perguntar, você fala isso. Fala assim. Para que você precisa assumir essa paternidade de ser filho de Deus? Você já sabe. Você já vai ser salvo. Paulo está dizendo: você perdeu o bom ânimo. Você não tem mais bom ânimo. Você não sente mais desejo de levar mais gente para o céu. A Santa Escritura não é mais prioridade. Coisas, pessoas, eventos, lazer passaram a ser mais importante. Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. E ele diz: não andamos por vista. O que ele está dizendo? Nós não andamos por um formato que a gente vê. Porque se a gente fosse olhar para o agora, quem estaria agora aqui? Levanta a mão para mim. Quem, se estivesse olhando para o que você está vivendo hoje, para as circunstâncias de hoje, por tudo que está acontecendo, até para o quadro agora, você estaria aqui com sinceridade?
Mas eu quero acreditar, irmão, que você e eu, nós não vivemos por aquilo que enxergamos. Nós vivemos por algo que a gente não enxerga, mas a gente acredita. Nós não andamos por vista, por algo que a gente, uma aparência. Quer ver uma coisa? Viver por aparência. Olhar para um muro de dificuldade e dizer, como é que a gente vai fazer? Ora, viver por aparência a gente não sai do lugar. Viver por aparência a gente não constrói nada. Viver por aparência, vocês estavam lá ainda. Viver por aparência, a gente estava morto, pastor. Viver por aparência, nós estávamos tomando remédio psicotrópico em depressão até agora. Viver por aparência, Fê, nós estávamos internados, deprimidos. Porque o que não falta são momentos e situações que nos quer empurrar para o abismo. E não é o Lúcifer, o capeta que vem com um garfão de tridente dizendo, oh, sou o demônio. Não, 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 não. São situações. Aqui, ó. Aqui, ó. Quando a gente começa a não dar mais honra para congregar, para estar, para orar. Volta o texto. Nós andamos no corpo. Eu vou conforme eu quero, conforme eu acho. Eu perdi o ânimo. Eu estou ausente do Senhor. Eu não queria falar isso, mas eu estava pensando. Sabe por que eu tenho dificuldade com ser fiel com Deus? Porque eu ando no corpo. E quando eu ando no corpo, sabe qual é a mente de quem anda no corpo? Eu não vou dar porque vai faltar. Vai sempre faltar. Tu é infiel. Você anda no corpo. Vai ser sempre assim. 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Fica tranquilo, vai sempre faltar. Vai sempre viver nessa vidinha. Porque vive no corpo. Pode pregar, pode falar, você não vai pegar. Porque você vive no corpo, tua mente está cauterizada. Deus não é motivação. É destino. Quer ver uma coisa? O culto começa às 18. Eu vou me preparar para vir para o culto às 17h30. Isso é destino? Ir para a igreja. Se fosse motivação, às 16 horas, eu já estava arrumando as coisas, preparando tudo, organizando tudo. Mas, sabe como é que é, né? Sabe como é que é, né? Estou tão acostumado a chegar atrasado mesmo que vai com farofa. É destino, não é mais motivação. É mais um culto. Paulo está dizendo, temos, portanto, sempre bom ânimo. Eu olho para as cadeiras agora, não entendo muita coisa. E de verdade, não estou muito afim de compreender. Eu estou fazendo a minha parte, você está fazendo a sua parte. E estou tentando ter um bom ânimo. E estamos em reta final para fechar um ciclo. Mas se a gente for viver no corpo, onde é que a gente estaria agora? Em casa, no cinema, num restaurante, numa pizzaria, fazendo um churrasquinho na casa de alguém, fazendo qualquer coisa. Mas, eu estou aqui, mas está aqui por destino ou está aqui por motivação? Eu estou com medo de perguntar aleatoriamente que texto da Bíblia eu li para algumas pessoas aqui no início. Porque eu estou com receio que se perguntar, porque é destino. Paulo diz, sabendo que enquanto no corpo, enquanto a minha mente estiver escravizada por mim, nossa, eu estou aqui, mas amanhã tem uma trouxa de roupa a passar, nossa, meu Deus do céu, amanhã eu tenho que ir lá na prefeitura resolver aquele negócio lá, não sei o que, ai meu Deus do céu, porque não sei o que, é isso, é aquilo lá, nossa, são 7h20, falta só 29 minutos, vai acabar, nossa, que chegar lá, pegar a reprise, não sei do que, fazer não sei o que.
destino. Paulo diz, sabendo que enquanto no corpo, enquanto eu estou escravo de mim mesmo, isso é um perigo, irmãos, porque sem que eu preste atenção, e agora eu preciso prestar atenção, eu posso estar vivendo isso. Eu, Kleber Andriei Flauzino, eu posso estar vivendo isso. Eu posso estar vivendo apenas no corpo. Eu estou vivendo escravo, estou fazendo só o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Então eu estou vivendo no corpo, mas eu estou ausente no Senhor. Como que é ausente do Senhor? O Senhor não é na minha vida o controle final. Na final de contas, 90% eu faço, mas 10% é do jeito que eu quero. Para não tirar essa ideia de 10%, vamos lá. 50% eu faço do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, mas 30%, 20% é do jeito que eu faço. Eu penso assim, é assim que vai, assim que está. Não. Paulo diz, quando nós andamos por vista. E ele fala, nós não andamos por vista. Porque quem anda por vista, anda por um formato que ele enxerga. Que formato que ele enxerga? Vocês concordam que tem um grupo de pessoas na face da terra que se diz cristão, que está andando pelo formato que ele enxerga? Quem concorda? Você vai falar com ele e diz assim, não penso assim. Bíblia? Não, nem tanto. Não é bem assim. Aí Paulo diz, nós andamos por fé. Andar por fé é andar por convicção. Sabe o que é andar por convicção? Está frio, mas tem culto. Estou indo para o culto. Hoje é domingo, é dia do Senhor, estou indo para a igreja. Quer ir comigo? Bem, não quer? Desculpa, tem culto. Convicção, andar por fé é ter coragem para enfrentar conflitos sem perder o ânimo. Realmente está difícil, realmente vai cansar, realmente parece algo intransponível, mas eu vou fazer, vou lutar até onde eu aguentar, porque aonde eu não aguentar, Deus vai continuar, Deus vai fazer. Isso é andar por fé. Apesar dos conflitos, eu vou continuar. Andar por fé, é provável que andar por fé em certos momentos vai nos trazer dores. Irmãos, não se iludam. Em alguns momentos da caminhada aqui, andar por fé vai trazer dor. Vai. Mas e aí? Continue. E se a gente fugir das dores, nós vamos revelar aonde a nossa fé é fraca. Aí, é ali que é o ponto fraco. Posso mexer onde eu quiser ali, que é ali. O verdadeiro combate que a gente vence, irmão, não é aqui. Não é quando tudo está bem. É quando os nossos ambientes perdem o conforto. Quando nós saímos fora do ambiente de conforto, começa a se travar o combate. É quando a grana começa a faltar, é quando a tentação chega, é quando a provocação vem, é quando o abandono chega, é quando a injúria vem, é quando chega a traição, a decepção, a enfermidade. Jó passou, foi o combate dele. Saiu da zona de conforto. Eu sempre converso com a Fernanda. Você sabia que Samuel teve 2 filhos? O profeta Samuel. O profeta que foi, ao mesmo tempo, o homem que governou. Mas os 2 filhos dele não puderam ser juízes. O combate para ele não pôde ser. A zona de conforto. E ele teve que manter o seu ânimo. Nós não devemos esquecer, irmãos. E eu queria que você colocasse a sua mão no seu peito com todo respeito, se você acredita na palavra de Deus. Apesar de nós sermos fracos, apesar de nós sermos de barro, no sentido da palavra, viemos do pó, eu e você trazemos dentro de nós um tesouro especial. Nunca se esqueça disso, irmão. Nunca se esqueça disso. Você e eu trazemos dentro de nós um tesouro muito valioso.
por mais que a gente esteja vivendo dias difíceis, há um tesouro dentro de você. E esse tesouro é o Espírito Santo de Deus na sua vida, irmão. Nós fomos chamados mais que um sobreviver nessa terra, irmãos. Nós não fomos chamados apenas para passar e sobreviver. Paulo diz, nós somos... Muita gente fala esse versículo sem entender. Quando Paulo fala, nós somos mais que vencedores, todo mundo fala, oh, glória, aleluia. Olha o contexto que ele falou isso. Vai ver o contexto que ele falou isso aí. Ele está dizendo o seguinte: apesar de tudo que eu passo, apesar de tudo que eu sofro, apesar de tudo que nós poderemos viver, não tem nada nesse mundo que nos separa do amor de Cristo Jesus. Nada. E aí ele diz, nem fome, nem tribulação, nem guerra, nem dor, nem espada, nem isso, nem aquilo. E ele fala assim, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Nós não fomos chamados para sobreviver. Eu queria que você entendesse isso aqui essa noite e saísse daqui melhor do que você entrou em Cristo Jesus, tá bom? Você foi levantado, chamado por Deus, você recebeu a Cristo na sua vida, não é apenas por uma questão apenas de salvação. Não, você foi chamado para vencer aqui nessa terra e para morar com Ele, estar com Ele, e você precisa desejar isso. Desejar não é estar sentado de braços cruzados. Meu irmão, o seu destino não é isso. O que Deus tem projetado para nós é muito, muito, muito mais do que isso, meu querido. A motivação de você estar aqui, a motivação de construir um novo templo, a motivação de ensaiar para cantar, a motivação de ensaiar, a motivação de fazer as coisas, qual é? É para Jesus. Tem que ser, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. Por quê? Porque eu não quero ficar vivendo para mim, eu não quero viver no corpo, eu quero viver no Senhor. Eu quero que a minha vida seja controlada pelo Senhor. Lá no seu trabalho, todo mundo pode fazer errado, falar errado, mas a sua mente, a sua boca é controlada pelo Senhor. Lá na sua rua, lá na sua vida, na sua academia, na sua escola, aonde você estiver, as pessoas falam errado, fazem errado, se comportam errado, mas você não é igual a eles. Quem controla a sua mente, quem controla o seu coração é o Senhor, é a palavra de Deus, é o Senhor quem te motiva. As pessoas desviam dinheiro, desviam isso. Não, eu não vivo no corpo, eu vivo no Senhor. Você vai para a igreja de novo? Sim. Vai para o culto? Vou. E eu quero concluir com você. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. João capítulo 14. Eu gostaria que você, deve de estar, já está, nos monitores. Mas se você tiver com a sua Bíblia física, eu sugiro a você que grife isso. E ao chegar na sua casa, antes de dormir hoje, releia esse texto. Amanhã, quando você acordar, antes de sair para a rua para trabalhar, antes de você iniciar suas atividades amanhã, presta atenção. Eu não sei ler. Pede para sua neta, para sua filha, clicar lá na internet, põe a Bíblia no ouvir para mim, João 14, verso 12, que diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, vírgula, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Vocês podem pedir qualquer coisa em meu nome, e eu farei, para que o Filho glorifique o Pai. Eu quero que você entenda. Jesus disse: vocês farão, crendo em mim, as obras que eu fiz e até maiores. Quem é o seu mestre? Irmão, eu preciso interagir com você para a gente terminar o culto. Quem é o mestre da sua vida? Quem é o Senhor da sua vida? Fala alto, irmão.
Jesus. Tu tens sido discípulo? Tem sido discípulo? Hã? Tem? E por que que essa parte aqui, ó, obras maiores, não está acontecendo? Agora não é hora de orar em línguas, nem de ler Bíblia. Eu lhes digo a verdade: quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Que obra a gente tem feito? Não estou falando de obra aqui na igreja. Em que sua fé é sustentada? Isso vale para a irmã que está lá atrás e para mim que estou aqui. Em que sua fé é sustentada? Vila Nova Conceição, Rua Xingu. A rua que você mora, qual o nome da sua rua? Você já sabe. Jesus andou na sua rua? Mas você anda. Jesus andou em São José dos Campos? Estou falando de Jesus. Ministério, ele andou? Jesus andou lá no seu condomínio? Onde eu moro? Jesus andou lá no seu trabalho? Na sua empresa? Quem que deveria de falar dele? Qual é a desculpa? Lá na sua escola, Jesus andou? Ele disse, obras maiores. Ô irmão, presta atenção. Isso aqui é muito sério. Não é destino, é motivação. Aí a coisa pega, Ramon. Não dá para a gente ficar tranquilo. Poxa vida, Jesus ressuscitou Lázaro. Poxa, pastor, mas aí fica difícil. Então a Bíblia, eu não estou falando aqui de ressuscitar, não. Eu estou dizendo que ele falou assim, as obras que eu fiz, vocês podem fazer. Aí se trata de fé, beleza? Fé. Mas vivendo no corpo, dá para fazer obra? Dá para fazer obra? Por que que não dá? Hã? Porque não dá? Tempo. Eu vou repetir, se você prestou atenção na mensagem, você vai saber. Se eu estou vivendo no corpo, que obra eu vou fazer? Eu estou vivendo por um destino, ser salvo. Estou vivendo só para mim. A minha vida é importante. Só faço o que quero, do jeito que quero, na hora que quero. Ninguém põe freio. Quando... Põe na tela, filha. Está aqui já, né? Ele diz assim, quando vivemos no corpo, nós estamos ausentes no Senhor. Então, se eu estou vivendo no corpo, como é que eu posso fazer a obra? Que tipo de ânimo eu estou tendo enquanto no corpo? Faz sentido? O Senhor Jesus falou assim, Jazira, você está liberada de fazer obras maiores. Falou? Não, não falou, irmão. Não precisa ficar na dúvida não, que não falou. Nem Jacira está escrito lá. Não está escrito. Mas está escrito. Se você crê em mim, e esse crer é exatamente isso aqui, ó. Se você estiver no Senhor, Jesus não veio na Vila Nair. Jesus não foi lá no bairro Vila Tesouro. Jesus não foi lá no Santa Júlia. Jesus não foi no Bosque dos Eucaliptos. Jesus não foi lá. Saca aquela rua difícil de falar o nome. Jesus não foi. Quem é que vai? Quem é que vai, irmão? Quem é que vai falar de Jesus para essas pessoas? Quem que vai?
Irmão, olha para mim um pouquinho, deixa as crianças andar. A gente tem uma dívida que, querendo ou não, vai ser cobrada. Goste ou não goste, vai ser cobrada. Ele liberou a palavra dele: vocês farão obras maiores do que eu fiz. Eu pergunto, Jesus foi no aeroporto de Guarulhos? Não foi. Foi de Congonhas? Não foi. Foi de Paris? Não foi. Jesus não foi. Jesus foi no shopping? Não, não foi. A gente que vai. É a gente que vai. Jesus trabalhou de balconista numa padaria? Também não. Jesus trabalhou como frentista de um posto de gasolina? Não, nem. Mas eu que trabalho. As obras maiores estão na nossa mão para fazer. Sabe por que não acontece? Diz o texto: quando vivemos na carne, estamos ausentes no Senhor. Nós estamos aqui por um destino ou por motivação? Enquanto no corpo. Jovens, quem que vai ganhar outros jovens para Jesus? Eu? Eu? Homens, serão as mulheres que vão ganhar outros homens? O que vocês acham? Hã? Você acha que porque você trabalha das 7 às 18 horas está justificado? Quem vai ganhar outros homens é você, eu. Mulheres, quem vai ganhar outras mulheres para Jesus? Os homens? Vocês? Ah, pastor, é que eu tenho o que, irmão? Sabendo que enquanto no corpo, tá. Essa é a diferença que o Senhor tem nos levado, não sei se você tem percebido, nos últimos 3 meses. Nós temos ouvido Deus falar conosco sobre isto. Os dias estão passando para alguns de nós. Os dias estão passando. Enquanto no corpo, e assim, né? Deus falou muito comigo. Deus me chamou a atenção. Deus fez isso. Tá, irmão, mas falou e no final virou o quê? Continua mesmo? Lugares e pessoas que Jesus não pregou e não foi, é comigo, é com você. Diga, lugares e pessoas que Jesus não pregou, eu posso. Milagres que Ele não fez, mas você pode e eu posso no nome dEle. Enquanto nós andamos no corpo, nós não andamos por fé. Nós precisamos ter a cabeça no céu, mas os pés na obra aqui na terra. A gente pode estar no Senhor, mas enquanto a gente está aqui, a gente precisa fazer. O céu não pode ser um destino, irmão, mas a nossa motivação. Querer estar no céu com o Senhor Jesus, esse é o real. Mas só ser salvo, é isso mesmo, irmãos? Quem aqui tem parentes na sua família que ainda não é salvo? Levante suas mãos, bem alto. Você gostaria que fosse salvo? Quem gostaria que fosse salvo? Levante as mãos. Pois tem um monte de gente que gostaria que os deles também fossem salvos, e você é salvo e não prega. Mas você viu como é que a gente é? A gente quer que os outros se levantem e preguem para os nossos. Mas a gente não prega.
destino ou motivação? Jesus falou: olha, eu digo uma coisa para vocês. Eu fiz obras, ele está dizendo. Eu fiz obras. Mas vocês podem fazer obras que eu fiz e obras até maiores que eu fiz. Tem coisas que Jesus não fez. Jesus não fez. Mas ele deixou bem claro, mas vocês podem fazer. Jesus não construiu igreja, irmão. Aliás, Jesus nem pastoreou igreja. Ele cuidou de 12, falou: vão e façam discípulos. E deu tão certo que nós estamos aqui. Mas é interessante, irmãos, que enquanto vivermos no corpo, nós não andamos no Senhor. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Não é uma coisa assim para a gente falar: ah, não, talvez. Não, ele falou: obras maiores que ele fez, a gente vai fazer. A gente vai fazer, não. Vocês podem fazer. Quem olha agora para você e para mim, olha para nós, pode dizer assim: capaz. Uma pessoa cheia de motivação de Deus, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é promessa dele. Não estranhe, Deus entrega molhos de almas nas suas mãos para você. Não tem nada que nos justifique, viu, irmão? Pode ser um pouquinho forte, mas a gente precisa pensar: qual é a minha motivação? Você já reparou, irmãos, que algumas coisas não fazem mais sentido, responsabilidades? Que obras nós estamos fazendo? Que obras? Se ele diz: obras maiores que eu fiz, vocês podem fazer. Tem lugares que Jesus não foi, ele não pôde ir pela época dele. Tem lugares que ele não vai hoje. Estou falando fisicamente, mas é o lugar onde a Fernanda vai. Jesus vai no seu cabeleireiro? Na sua manicure? Jesus vai na sua escola? No seu trabalho? Não, quem vai é você. Jesus vai na sua academia? Não, quem vai é você. Mas dependendo do linguajar que eu tenho, da postura que eu tenho, Jesus está muito longe, né? Então eu não estou em Cristo, eu estou no meu corpo. Mas Deus está falando para mim e para você, que a nossa motivação seja povoar o céu, ganhar almas para o céu. Faltou aleluia, faltou glória a Deus. Por aí você vê como as coisas estão. Ser salvo, eu acho que é muito pequeno, irmãos. É muito pequeno, porque isso já está garantido. Mas a gente deveria e deve, eu mais do que ser salvo. Você deseja estar com Jesus mesmo? Quantos desejam estar com Jesus? Mas eu vou te fazer uma pergunta que pode ser boba, Aguinaldo, pode ser simples. Da Fernanda eu já ouvi, você já ouviu. Diz que Jesus é lindo. Você deseja estar com Jesus? Quem deseja estar com Jesus? Irmão, não é poético o que eu estou perguntando. Estar com Jesus. Quem deseja estar com Jesus? Seu coração deseja, irmão. Mas deseja como? Como é que é esse desejo? Porque você vem no culto? É isso aí? Como é que é o negócio? Como é que é esse desejo? Ô, irmão, eu já contei isso aqui. Eu já contei. Eu nunca vi anjo na minha vida. Eu já tive a sensação clara da presença de Deus em alguns ambientes que você fala: Deus está aqui. Deus está aqui. Mas eu me lembro de uma consagração que a gente estava aqui, com pouca gente de manhã. E que a gente estava orando por umas coisas tão difíceis de resolver. Lembra, Fê? Ô, irmão José Nilton. Você estava aqui, Jacira? Estava tão difícil de resolver. Eu chorava tanto, falei: Deus, pelo amor, eu posso resolver assim, mas vai dar.
vai dar escândalo na obra. Irmãos, tão difícil. A gente estava orando, pouca gente, porta fechada, portão fechado. Do nada, esse ambiente aqui foi tomado por um cheiro de um perfume que a gente nunca sentiu na vida. Todo mundo sentiu, a gente ficou assim: meu Senhor, o Espírito está aqui. E naqueles dias Deus resolveu tudo que estava difícil. Deus resolveu tudo, irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Eu tenho muito medo de vocês irem para o céu e eu não ir. Salvação é ótimo, mas que a partir de hoje a gente tenha motivação diferente. Porque a promessa de Jesus não é só para o Fábio, nem para o Alex, nem para mim, nem para o pastor Luiz. Todos nós, Maria Vitória, você é novinha na fé, mas a sua motivação deveria de ser fazer obras maiores que Jesus fez. Obras maiores. Ele disse, você acredita na Bíblia? Acredita na Bíblia? Ele disse, obras maiores que eu fiz, vocês farão. Quando é que essas obras podem acontecer? Quando nós estivermos no Senhor e não no corpo. Amém? Vamos ficar em pé?